Você já ouviu falar de um motor elétrico que desafia as leis da física? Hoje, vamos mergulhar no mundo da engenharia avançada e descobrir como a Bugatti conseguiu criar um motor elétrico que parece desafiar o impossível. Temos uma missão incrível: desvendar os mistérios do novo motor elétrico, um verdadeiro marco na engenharia automotiva. Você está prestes a descobrir como a Bugatti está empurrando os limites da tecnologia e redefinindo o que pensamos ser possível com motores elétricos. Vamos explorar como esse motor impressionante é capaz de alcançar velocidades inimagináveis e entender as inovações que tornam isso possível. O que torna esse motor tão impressionante não é apenas sua potência, mas a engenharia avançada envolvida em seu design. Este motor utiliza 3 unidades elétricas, proporcionando uma potência fenomenal de 1.800 cavalos, ou seja, 1,3 megawatts. A configuração dessas unidades é extremamente inovadora. 2 motores estão posicionados na parte frontal do veículo, atrás de cada roda, e um terceiro motor está localizado no eixo traseiro. Esses motores operam a incríveis 24.000 rotações por minuto, desafiando os limites da engenharia convencional. Para entender como isso é possível, vamos examinar o funcionamento interno de um motor síncrono de ímã permanente. Dentro desse tipo de motor, temos o rotor, que gira, e o estator, que permanece estacionário. O rotor contém ímãs permanentes que se alinham com os campos magnéticos rotativos gerados pelas bobinas de cobre no estator, que atuam como eletroímãs. Essa sincronização permite que o motor funcione de maneira eficiente, mas apresenta desafios significativos. À medida que os ímãs no rotor giram mais rápido, a força centrífuga que os puxa para fora aumenta exponencialmente. Por exemplo, aumentar a velocidade de 1.000 rotações por minuto para 2.000 rotações por minuto quadruplica a força, e aumentar de 20.000 para 24.000 rotações por minuto aumenta a força em 50%. Para evitar que o rotor se desintegre sob essas forças extremas, os engenheiros utilizam técnicas sofisticadas, como envolver o rotor em fibras de carbono. Essa técnica, semelhante a enrolar um carretel de linha, aumenta significativamente a resistência do rotor. Outro método inovador é a aplicação de um conceito de design estrutural conhecido como sistema de arco duplo tensionado. Desenvolvido por uma equipe da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney, esse sistema fortalece os arcos de um sistema tensionado simples usando uma amarração de tensão secundária. Quando aplicado a um motor elétrico, este design permite que ele suporte velocidades mais altas sem que os ímãs se soltem do rotor. Nos testes da universidade, essa abordagem permitiu alcançar velocidades estonteantes de 100.000 rotações por minuto, uma conquista que parecia impossível há alguns anos. Essas inovações não só melhoram a performance, mas também redefinem os padrões da indústria. E falando em redefinir padrões, como será que eles conseguem alimentar um motor tão poderoso? O coração energético deste supercarro é um pacote de baterias de última geração, capaz de fornecer uma quantidade impressionante de energia. Este pacote de baterias não é apenas um componente de suporte, mas uma peça central que torna possível toda a performance do veículo. Este pacote de baterias é capaz de fornecer 800 volts de eletricidade, um feito que coloca este veículo em pé de igualdade com outros carros elétricos de alto desempenho, como o Porsche Taycan. No entanto, o que torna este pacote realmente notável é sua capacidade de entregar uma quantidade enorme de energia a partir de um volume relativamente pequeno de bateria. Com apenas 25 kWh, o pacote de baterias é aproximadamente 1/3 do tamanho da bateria de um Tesla Model 3, mas consegue fornecer mais de 600 kW de potência. Para colocar isso em perspectiva, essa potência seria suficiente para abastecer uma pequena vila por aproximadamente 2 minutos e meio. Essa capacidade de fornecer uma quantidade tão grande de energia de uma bateria compacta é conhecida como alta densidade de potência. Um dos grandes desafios em alcançar uma alta densidade de potência é o sistema de resfriamento das baterias, que deve ser capaz de manter as células em uma temperatura operacional segura para evitar superaquecimento.
A chave para esse desempenho impressionante está em um sistema de resfriamento por imersão direta a óleo, em vez de resfriar as células com um líquido refrigerante que passa por placas ou fitas em contato com as células. O sistema de resfriamento por imersão submerge completamente as células da bateria em um óleo dielétrico especial. Este óleo não conduz eletricidade, evitando assim curtos circuitos, e permite um contato muito maior com as células, dissipando o calor de maneira mais eficiente e rápida. O resfriamento por imersão permite que o óleo absorva o calor das células rapidamente, mantendo a temperatura baixa e prolongando a vida útil da bateria. Essa abordagem inovadora não é comum em veículos de produção, mas tem sido explorada em protótipos e pesquisas, mostrando-se extremamente eficaz. A aplicação deste método em um veículo de produção de alta performance como este demonstra a vanguarda tecnológica da engenharia automotiva. Agora que compreendemos como o pacote de baterias suporta o motor com tanta eficiência, surge a pergunta: quais foram os desafios de engenharia enfrentados e as soluções criativas adotadas para superar esses obstáculos? A construção de um motor que opera a 24.000 rotações por minuto e gera uma potência de 1.800 cavalos apresenta uma série de obstáculos técnicos que exigem abordagens inovadoras. Um dos maiores desafios é lidar com as forças centrífugas extremas que atuam nos ímãs do rotor. À medida que a velocidade do motor aumenta, a força centrífuga que puxa os ímãs para fora cresce exponencialmente. Isso significa que, ao dobrar a velocidade de rotação, a força centrífuga quadruplica e, ao aumentar de 20.000 para 24.000 rotações por minuto, a força aumenta em 50%. Essa força enorme poderia facilmente destruir o rotor se não fosse controlada adequadamente. Para enfrentar esse desafio, os engenheiros adotaram a técnica de envolver o rotor em fibras de carbono. Este método envolve enrolar o rotor com fibras de carbono sob tensão e depois fixá-las com uma resina epóxi. Essa técnica, semelhante a enrolar um carretel de linha, aumenta significativamente a resistência do rotor, permitindo que ele suporte as forças centrífugas sem se desintegrar. Além dessa técnica, outro método inovador utilizado é o sistema de arco duplo tensionado, desenvolvido por uma equipe da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney. Este sistema fortalece os arcos de um motor utilizando uma amarração de tensão secundária que ajuda a distribuir as tensões de maneira mais uniforme. Quando aplicado a um motor elétrico, esse design permite que ele suporte velocidades mais altas sem que os ímãs se soltem do rotor. Nos testes realizados pela universidade, essa abordagem permitiu alcançar velocidades estonteantes de 100.000 rotações por minuto, algo que parecia impossível há alguns anos. Outro desafio significativo é garantir que o sistema de resfriamento por imersão direta a óleo funcione de forma eficiente e segura. Os engenheiros precisaram realizar extensas pesquisas e testes para encontrar o óleo dielétrico ideal que não conduzisse eletricidade e tivesse propriedades térmicas adequadas para manter as células da bateria resfriadas. Esse óleo deve ser capaz de absorver rapidamente o calor gerado pelas células, mantendo a temperatura baixa e prolongando a vida útil da bateria. Além disso, a equipe de engenharia precisou garantir que o sistema de resfriamento por imersão não adicionasse peso excessivo ao veículo, o que poderia comprometer seu desempenho. Para isso, eles desenvolveram um sistema de resfriamento leve e eficiente, capaz de manter as baterias na temperatura ideal sem afetar a performance do carro. Falando sobre desafios da engenharia, você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que são muitas vezes ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Descubra como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas que qualquer motorista pode aplicar imediatamente. Transforme sua experiência ao volante e veja a diferença no seu bolso e no planeta.
Basta clicar no comentário fixado deste vídeo e garantir seu e-book com uma condição especial. Essas soluções criativas não apenas superaram os desafios técnicos, mas também estabeleceram novos padrões de engenharia na indústria automotiva. E, ao falar em estabelecer novos padrões, como essas inovações impactam o futuro da mobilidade elétrica? A engenharia por trás deste motor elétrico não apenas representa uma façanha técnica notável, mas também tem implicações profundas para o futuro da mobilidade elétrica e da tecnologia automotiva em geral. As inovações introduzidas neste hipercarro estão estabelecendo novos padrões e abrindo portas para uma série de aplicações em diferentes setores. Primeiramente, a capacidade de alcançar altas velocidades de rotação e fornecer uma enorme quantidade de potência a partir de uma bateria compacta sugere um avanço significativo na tecnologia de motores elétricos. Essa inovação não se limita a seus hipercarros. As lições aprendidas e as tecnologias desenvolvidas podem ser aplicadas a veículos de consumo em massa, potencialmente revolucionando o mercado de automóveis elétricos. Imagine carros elétricos comuns capazes de entregar uma performance antes reservada apenas para veículos de alto desempenho, tornando a mobilidade elétrica ainda mais atraente para o público em geral. Além dos veículos de consumo, essas inovações têm implicações diretas para outros setores de transporte, como a aviação elétrica. A capacidade de manter altas densidades de potência em pacotes de baterias compactos e eficientes é crucial para o desenvolvimento de aviões elétricos, que exigem alta potência e leveza para serem viáveis. A tecnologia de resfriamento por imersão, em particular, poderia ser um divisor de águas, permitindo que as baterias mantenham um desempenho ótimo, sem riscos de superaquecimento, aumentando a segurança e a eficiência dos voos elétricos. Outra área que pode se beneficiar enormemente dessas inovações é a dos dispositivos eletrônicos de alta potência. A técnica de resfriamento por imersão, que demonstrou ser extremamente eficaz em dissipar calor, pode ser aplicada a uma variedade de dispositivos eletrônicos que exigem resfriamento eficiente para operar de maneira confiável. Isso inclui tudo, desde computadores de alto desempenho até sistemas de armazenamento de energia em larga escala. Além das aplicações práticas, essas inovações estão ajudando a moldar a percepção pública sobre a viabilidade e os benefícios dos veículos elétricos. Ao mostrar que os motores elétricos podem não apenas competir, mas superar os motores de combustão interna em termos de performance e eficiência, essa tecnologia está ajudando a acelerar a transição para um futuro mais sustentável e eletrificado. No entanto, como qualquer nova tecnologia, essas inovações também apresentam desafios. A implementação em larga escala de resfriamento por imersão, por exemplo, pode ser complexa e cara. Além disso, a necessidade de desenvolver e produzir novos materiais e componentes para suportar essas tecnologias avançadas requer investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento. Apesar desses desafios, o impacto potencial dessas inovações é imenso. Elas não apenas representam um avanço significativo na tecnologia de motores elétricos, mas também sinalizam uma mudança mais ampla na forma como concebemos e utilizamos a energia elétrica em várias aplicações. O futuro da mobilidade elétrica está se tornando cada vez mais brilhante e promissor graças a esses desenvolvimentos. Mas qual é o próximo passo nesta revolução tecnológica? Agora que entendemos os impactos e as implicações das inovações tecnológicas, é hora de explorar como essas mudanças estão contribuindo para uma verdadeira revolução na mobilidade elétrica. A combinação de avanços em materiais, design estrutural e técnicas de resfriamento está impulsionando uma nova era de veículos elétricos, e as implicações disso vão muito além dos hipercarros. O motor elétrico de alta performance e o sistema de resfriamento por imersão são apenas o começo. Essas tecnologias estão pavimentando o caminho para uma série de melhorias em veículos elétricos de todos os tipos. A eficiência energética, a durabilidade e a segurança dos veículos elétricos estão sendo redefinidas.
Imagine um futuro onde carros elétricos comuns possuem a mesma eficiência e durabilidade que os hipercarros de hoje, tornando-os uma escolha ainda mais atrativa para o consumidor médio. Além dos carros, outros tipos de veículos também estão se beneficiando dessas inovações. O transporte público elétrico, por exemplo, pode se tornar mais eficiente e confiável graças a essas novas tecnologias. Ônibus elétricos com baterias de alta densidade de potência e sistemas de resfriamento eficientes podem operar por períodos mais longos sem precisar de recargas frequentes, reduzindo custos operacionais e melhorando a experiência do usuário. Outra área com enorme potencial de crescimento é a aviação elétrica. A tecnologia desenvolvida para o motor elétrico de alta performance pode ser adaptada para aviões elétricos, possibilitando voos mais longos e seguros. A capacidade de manter a eficiência energética enquanto reduz o peso e o tamanho das baterias é crucial para a viabilidade dos aviões elétricos. Com essas inovações, estamos mais próximos de ver aviões comerciais operando de forma totalmente elétrica, reduzindo a pegada de carbono do setor de aviação. Os dispositivos eletrônicos de alta potência também estão no radar das inovações. Sistemas de resfriamento por imersão podem ser usados em servidores de data centers, onde a dissipação eficiente de calor é essencial para manter a operação estável e reduzir o consumo de energia. Computadores de alto desempenho, como aqueles usados para inteligência artificial e simulações científicas, também podem se beneficiar dessas técnicas de resfriamento avançadas, aumentando sua eficiência e vida útil. Além dos benefícios práticos, essas inovações estão ajudando a mudar a percepção pública sobre veículos elétricos, ao demonstrar que eles podem superar os motores de combustão interna em vários aspectos, como performance, eficiência e segurança. As tecnologias estão ajudando a acelerar a aceitação e adoção de veículos elétricos em massa. Isso, por sua vez, está impulsionando a indústria automotiva a investir ainda mais em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Entretanto, para que essa revolução se concretize plenamente, ainda há desafios a serem superados. A produção em massa de baterias de alta densidade de potência e sistemas de resfriamento por imersão requer investimentos substanciais e avanços contínuos em pesquisa. Além disso, a infraestrutura de carregamento para veículos elétricos precisa ser ampliada e melhorada para suportar o aumento previsto no número de veículos elétricos nas estradas. Quero saber de você acredita que a indústria automobilística está escondendo informações sobre a real eficiência dos motores elétricos para manipular o mercado? Me fala aqui nos comentários. Agora, se você acha que isso é tudo, conheça todas as marcas que a montadora chinesa BYD está trazendo para o Brasil até 2025, popularizando o mercado brasileiro com carros elétricos de todos os portes e categorias. Isso pode, e já está, ameaçando fortemente a concorrência dela. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.